falar parado. Parado, cacete. Parado, porra O nenhuma. cara tá dentro do meu quintal, 2 horas da manhã. Vamos falar parado? Não, pau. É pau. É pau. E aonde? No coco e no relógio. No coco e no relógio. Não Que perca, nem- quinta-feira, Dr. João Neto aqui no coco e no relógio. Ó, Dr. Lordelo agora, exclusivo, caso Vitória. Chegou aqui hoje cheio de papel, me mostrou e o cara é bravo, mano. Então vamos agora. Vamos lá. Caso Vitória, irmão. Caso O Vitória. que Caso- você tem aí de novidade pra falar pra gente? O caso Vitória é o seguinte. Michael confessou o crime. Só que não deu 24 horas, os advogados dele alegaram que não confessou. Que houve uma pressão na delegacia. Que ele foi colocado num banheiro, que era um banheiro sujo, que ele não confessou. Tá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a confissão do Michael está aqui. Assinada. Tá aqui. Eu vou mostrar para o sargento quem que assinou e acompanhou. Posso falar ou não? Tá o nome lá embaixo. Escrivão de polícia. Tá, e quem está em cima? Advogada. Advogada. Então, como é que uma advogada, o doutor Fábio chamou uma advogada para acompanhar o caso e ouviu a confissão Independente de ser advogada dele, porque eles foram embora, os advogados dele foram embora, não quiseram ficar. o doutor quis aproveitar aquele momento que ele falou, quero confessar. Quero confessar. Só que já há teorias que essa confissão foi armada. Confissão armada. E eu vou te explicar o porquê. Gente, confissão só tem valor com provas. Uma pessoa confessar que fez um crime, sem ele detalhar algo que possa comprovar, Não vale nada. não vale nada. E eu lembro o caso da Priscila Belfort, depois de 3 anos de desaparecimento, aparece uma mulher, procurou o Ministério Público e falou: eu estava presente na morte de Priscila Belfort. Os criminosos foram traficante tal, traficante tal, traficante tal, ela foi morta assim, e ela foi jogada no matagal, eu sei onde ela está. Ela confessou, sargento. Quando ela confessa, sai em todas as mídias. Mulher se apresenta e confessa com medo de ser morta no morro. O delegado pega a mulher, pega a retroescavadeira, vai atrás. Onde que enterraram? Ela falou, enterraram aqui. Escava, 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 não encontraram nada. Não, eu me enganei, é mais ali na frente. Escava, 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 não encontraram nada. Terceiro lugar. Quando terminou, o delegado olhou, falou para outro delegado, a mulher não batia bem da cabeça. Era xarope. Chegou para a promotoria, manda embora. Então vamos lá. Houve uma confissão? Houve. Só que tem um detalhe. A confissão dele desmente as provas que a polícia tinha levantado anteriormente. Desmente. Primeiro, ele fala que matou ela com 2 facadas e ela tomou 3 facadas. O delegado pergunta, aonde está o celular? Não, o celular eu queimei e joguei no mato. Onde estão as roupas de Priscila? Não, eu queimei tudo, enfiei as cinzas num plástico e joguei no mato. Aonde ela foi morta? Ela foi morta dentro do carro. E aí, a coisa complica. Sargento, o senhor já deve ter ido em muitos locais de crimes de homicídio. Muitos. A pergunta que eu lhe faço, qual a quantidade de sangue que o senhor localiza de uma pessoa que recebeu facada? Na altura de onde ela tomou, que foi perto do pescoço aqui, muito sangue, com certeza. É uma área muito vasculada e até com artéria, né? Que poderia jorrar sangue no carro inteiro. Muito sangue. Muito sangue. Então, ele conta uma história, Snyder, que ele pega uma faca que estava no console e numa discussão com ela, ele dá 2 facadas nela. E que ela morreu dentro do carro. E aí ele ficou perambulando com o carro, vai até a casa dele, entra, se lava as mãos, troca de roupa, volta para o carro no mesmo dia, vai para um mato e desova ela sem roupa. Onde está a roupa? Ele não fala. Onde está a faca? Ele não fala. Aonde está o celular? Ele não fala. Aí o delegado pergunta, você cortou o cabelo dela? Não, eu não cortei. E ela está sem cabelo. Ele fala que é 2 facadas, que são 2 facadas e foram 3.
Aí eu te pergunto, a confissão dele está baseada em quê? Até agora só falácia. Só que tem um detalhe, a perícia foi olhar o carro. Por mais que ele tenha limpado, encontrou mínima resquícios de sangue. Doutor, eu acho impossível o cara matar uma pessoa dentro de um carro com 2, 3 facadas e a perícia não localizar ali com o luminol, não conseguir localizar muito sangue no carro. Acho extremamente possível. O carpete não tem como o cara limpar. Então, esse é um detalhe. Agora eu vou narrar aqui uma parte que ele fala. Ele diz: o caso é que teve um envolvimento com Vitória há cerca de 1 ano e meio. Nós trocamos alguns carinhos. Ele falou, ou seja, ele induz na sua confissão que ele namorou e teve relação com ela. Mas onde está a prova disso? Aonde está a prova? Ela está morta, ela não pode falar. Aonde ele foi com ela? Se ele foi em motel? Aonde ele foi? Ele não demonstrou nada que possa ser provado. Esse é o problema da confissão. Eu quero ler a parte, olha o que ele diz. Vou ler o que ele disse para o delegado. Michael entrou em seu carro quando começou a lhe explicar e pedir para Vitória que não falasse com sua esposa. Falasse o quê? Esse relacionamento que eles tiveram. Na visão dele. Porque não fazia sentido, já que quando ficaram juntos, mal tinha começado o namoro com a esposa dele. Aí ele fala o seguinte: Vitória teria se exacerbado tentando lhe agredir. Então ele põe a culpa na Vitória. E aí ele fala que lhe deixou alguns arranhões no pescoço, que inclusive ainda estavam presentes quando de sua oitiva na delegacia, na primeira, quando ele não ficou preso. E aí, ele explica como ele matou Vitória. Vou contar o que está escrito aqui, ó. Na confissão dele. Na confissão dele. Ele fala que ele acabou se exaltando, pegando uma faca de lâmina lisa, mais ou menos 1 palmo de lâmina, com 3,5 centímetros aproximadamente de largura, que normalmente ele levava junto ao banco do motorista lateral, entre o apoio do braço e o banco. E aí ele fala que desferiu o primeiro golpe no pescoço de Vitória e o segundo próximo ao peito, esclarecendo que é destro, apanhando a faca com a lâmina para baixo para facilitar a estocada. E aí ele continua, pelo que se recorda, deu apenas 2 golpes, não podendo dizer acerca da profundidade. Aí ele diz, Vitória não chegou a gritar. Sargento, como é que não vai gritar, sargento? Não existe isso daí. Aí ele fala, não gritou porque os golpes foram muito rápidos. Mentira. A história é estranha. Estranha, muito estranha. Aí ele fala, entrou em desespero e seguiu sentido a sua casa, uma vez que estava parado ali próximo a uma trilha. Quando chegou em sua residência, colocou Vitória no porta-malas. Ou seja, o que já estava sujo dentro do carro, teria que ficar sujo também o porta-malas. Porta-malas. Pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima, próximo ao condomínio 3 Pilares. Deslocou-se ao trevo de Jundiaí, estrada da Macumba. Entrou na Rua do Lenheiro, despiu o cadáver de Vitória. Acredita ter deixado apenas camisa e sutiã, porque acreditou que dessa forma facilitaria a decomposição do corpo. Tudo isso ele fala. Só que como é que você prova o que ele fala? E tem um vídeo, né, que você me mandou aqui da prova. Bom, só para a gente colocar esse vídeo, que esse vídeo é impactante. Tá? Vamos lá. Sargento, vamos supor que o laudo de DNA que ainda não saiu, dos resquícios de sangue de dentro do carro, mais o cabelo, mais um pouquinho de sangue na casa dele. Se não for de Vitória, como é que fica essa confissão? Cai por terra. Quem matou Vitória? Aí vai mais 30 dias na mídia. Agora, se o laudo do DNA constatar DNA dela no carro dele e na casa dele, ok. Ele fez uma meia confissão, 1/4 de confissão. Qual que é a suspeita hoje? Que ele tentou proteger alguém. Exatamente. Ele viu a casa cair, ele falou, preciso segurar essa bronca sozinho. Essa é uma suposição. Será que... Agora, o exame de DNA
é fundamental. Mas vamos lá. Ele diz aqui que ele queimou o telefone. Mas eu disse aqui, quando eu estive a primeira vez, que o telefone tocou em Campinas. Então, como é que ele queima o telefone e o telefone, depois de 6 dias, tocou em Campinas? Só que tem um detalhe que nós descobrimos, vai ter um áudio que vocês vão ouvir agora. Eu vou contar um pouquinho da história. Sargento, um carro de aplicativo, esse homem deu uma entrevista. Esse homem alega o seguinte, que em Cajamar, uma moça que ele conhece pediu para fazer uma viagem para Campinas. Só que antes ia parar em Franco da Rocha. E em Franco da Rocha entrou uma mulher com uma mala muito pesada. E essa mulher era quem? A Vitória? Vitória já estava morta. Ah, já estava morta? Esposa de Michael. Ah, então ele está protegendo Então, ela. esposa de Michael entra nesse carro e vai para onde? Elas são deixadas em Campinas. Então, peraí, a esposa do Michael entrou dentro do Uber que já tava o Michael. Tava o Michael? Não, tava uma mulher que ele conhece que falou, olha, preciso pegar uma amiga em Franco da Rocha. E aí pegou a Essa mulher do amiga Michael. seria a esposa do Michael. Que tava com uma... Com uma mala. E aí, qual que era o destino? Campinas. Deixou ela ir em Campinas, no bairro de Itatinga. Deixou lá. E voltou. Passado 2 dias, a moça ligou para ele e falou assim, você não quer vir pegar a gente que a gente quer voltar? Ele falou, olha, eu estou com corrida aqui em São Paulo, procura outra pessoa. E nós temos esse áudio aqui. É uma informação muito importante, de repente uma peça-chave para um novo caminho de investigação. Claro, tem medo de ser identificada, então a entrevista vai ser assim, atrás desse muro. Um amigo, motorista de aplicativo, procurou assustado após voltar de uma corrida. Ele foi chamado por uma passageira da cidade. O destino era Franco da Rocha. Lá, ela se encontrou com a ex-mulher de Michael. Para ir até Franco. Daí chegou lá e esperou a ex-mulher do Michael chegar em outro Uber. Quando ela entrou dentro, pediu para ele passar a mala de um carro para o outro, que é a mala pesada, que foi até Itatinga, onde ele deixou elas. Justamente os 2 pontos em que o celular de Vitória registrou localização. Exatamente. Por isso que ele ficou meio assustado e falou comigo. A corrida aconteceu no sábado de carnaval, 3 dias após o sumiço de Vitória. As duas foram juntas e conversando, né? Em momento nenhum tocaram o assunto dessa menina daqui, mas falou que ele era violento, que só fazia bagunça e que os pais apoiavam. Escondia tudo. Elas pareciam indignadas em relação a isso. Exatamente, indignadas as duas. Só 3 dias depois, a ex-mulher de Michael e a amiga dela voltaram para Cajamar. 3 dias depois elas chamaram ele para buscar de volta. Só que eu estava lá em São Paulo e não consegui me buscar. Então elas passaram 3 dias lá em Campinas. 3 dias. Vieram na terça-feira, elas voltaram. Na terça-feira, um dia antes de encontrar o corpo. O celular e a bolsa de Vitória ainda não foram encontrados. A Oxi. polícia acredita que a adolescente tenha sido morta em outro lugar e o corpo abandonado na área de mata. O que teria naquela mala pesada carregada por conhecidas do principal suspeito do caso, exatamente entre o dia que a jovem desapareceu e o dia em que foi achada... Deixa eu conversar agora com uma testemunha. Deu para entender? Agora eu te pergunto, essa confissão, qual que é a prova que existe que dá guarida a essa confissão? Será que ele inventou? Não inventou? Está querendo proteger alguém? A história está longe ainda de ser resolvida. Porque a boa confissão é o seguinte, você quer confessar? Bom, me leve em algum lugar que você apresente uma prova para te colocar na cena do crime. Eu primeiro não queria saber de papel. Eu quero saber de uma prova. Sim. Eu quero saber aonde você jogou essas coisas, onde está a faca, onde está a roupa, onde está o celular. Se ele entregasse o celular, tá aqui a faca... Qualquer coisa que ele entregasse, já ia falou, validar você está na cena do confissão. crime. Você está na cena do crime. Agora, ele não dá nada. Ele conta tudo por alto.
né? Ele alega que fez tudo sozinho. E essa história que matou dentro do carro, com uma facada na horta, e que ele limpou o carro, olha, tem que limpar, hein? Nossa, porque não é brincadeira, hein? Não. Olha, quem já viu o local de crime, o cheiro que é sangue, aquilo tem uma densidade completamente difícil de se limpar. Eu não tenho medo de errar. Jamais ele limparia o carro numa perfeição de que a perícia não iria localizar muito resquício de sangue. Mas não era pouco, não, muito. Achou muito pouco. Acharam lá uns fios de cabelo, e fio de cabelo tem em todo carro. Todo carro tem um fio de cabelo. De homem, de mulher. Então isso não quer dizer nada. Um resquício de sangue. Agora, a chave para direcionar é o laudo de ML, que talvez saia essa semana. Saindo o laudo, ou nós vamos ter uma notícia que coloca ele na cena do crime. Agora, se o laudo der negativo, eu quero ver como é que vai ficar essa investigação. Voltar tudo a estaca zero. Complicou a investigação. O Edson Gonçalves falou que o Michael tem culpa no cartório, sim, mas não foi ele quem matou. Vai saber, né? Porque entenda, pessoal, o falar, né, no direito, quando eu fiz faculdade, os professores falavam, o testemunho é a prostituta das provas. Falar não vale nada. Tanto é que ele nega, e agora está dizendo que não foi ele. Ele confessou, e agora está dizendo que não foi ele. Então, o falar não conta muito para o juiz. O juiz quer ver prova. Alguém falar, não, eu matei, mas pera, você matou como? E digam mais, o delegado marcou a reconstituição para agora, dia 10 de abril. Ele já mandou avisar através do advogado, ele não quer reconstituir nada. Ele não vai participar da reconstituição. Mas se ele queria confessar, por que ele não participa? É simples, né? Mas, ó, esse caso, é que nem o senhor falou, está longe de chegar a alguma conclusão. Outro detalhe, fiz uma anotação aqui. Sangue no carro, tem muito pouquinho. 2, de impressão digital, não foi encontrado. Nada. Roupas de Vitória, sumiram. Celular de Vitória, sumiu. Faca usada, sumiu. Tudo sumiu. Ele não entregou nada. Ele não entregou absolutamente nada. Aonde ele jogou, ele sabe, porque ele é de lá. Ele mora lá. Para mim, aí, eu acho que a esposa dele está envolvida nisso aí. E ele está querendo proteger ela. A esposa se complicou com esse depoimento. E volto a repetir, eu tinha trazido aqui com exclusividade. O telefone tocar em Campinas, isso muda tudo. Como é que ele fala que ele colocou fogo no telefone e destruiu o telefone? E o telefone dela toca aí em Campinas? Não faz sentido. Agora não tocou mais. Mas tocou uma vez. Ela ligou. Houve um sinal da repetidora da Herb no local. Então, o caso... Eu estou muito apreensivo com esse laudo para a gente saber se coloca ou não o Michael na cena do crime. Quando vai ser esse laudo, doutor? Olha, eu acredito que essa semana, ou no máximo na próxima, o delegado tem esse laudo para poder dar um andamento, porque o caso está em aberto. O caso ficou em até aberto. porque o delegado ele tem que agilizar esse laudo também, porque ele não pode manter o cara preso Sim, também. Sim, que não foi denunciado. Exatamente. Ele tá com prisão preventiva, né? Sim. Então isso daí tem um prazo, essa prisão preventiva, Sim, né? Não, a situação, os advogados alegam que houve uma pressão psicológica, mas eu mostrei aqui que uma advogada acompanhou. Então, não houve pressão para ele falar. Mas o que muita gente tem me falado, sargento, é o seguinte, será que ele não criou uma confissão para esconder muita coisa? Será que ele só falou que era conveniente para ele e que ele sabe que a polícia não vai querer provar? Essa que é a questão. Como essa mulher, no caso da Priscila, confessou, quando foram levantar o local, não tinha o corpo de Priscila. E ela foi solta e não respondeu por nada. Era um xarope, né? Uma louca. Você entendeu? Então, realmente, o caso Vitória, o laudo vai ser fundamental para dar um direcionamento para a investigação ou levar a investigação passos atrás. Eu acho que ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte aí. E eu acho que a polícia está no rumo correto. Está no rumo certo. Tanto é que o senhor falou mesmo que as provas que a polícia tem
não tá batendo com a confissão dele, né? Sim, a confissão dele é muito, muito complicada. É uma confissão muito curta. Porque ele falar que teve relacionamento com a Vitória, a pergunta é: prova? Sargento, você teve Geralmente ele poderia provar com fotos. Com foto. Olha, eu fui no motel tal, no dia tal, pode ver lá que tem um registro. Tem um registro lá. Quando vai no motel, fica o registro. Então é muito importante. Não adianta levar esse rapaz a um julgamento sem ter uma prova, né? Que coloque ele na cena do crime. Você entendeu? Tem embasamento, né? Não é brincadeira. É complicado. Agora, olha, o caso Vitória, eu já fiz 4 ou 5 vídeos no canal. 5. Eu tenho 5 vídeos no canal Na Cena do Crime contando toda a história. Tá? Semana que vem eu vou fazer o 6º. Porque o caso, eu pensei que o caso estava caminhando para resolver. Uma solução. Só também. que agora a minha ansiosidade, que é a ansiosidade da família da Vitória, é o laudo. Que quando sair o laudo eu vou pegar, fazer o meu 6º vídeo Na Cena do Crime para poder dar um norte para as pessoas. Agora, se o laudo dá negativo, sargento... Doutor, e qual que é a opinião do senhor? Qual que é a opinião, com o vasto conhecimento que o senhor tem, com a vasta experiência que o senhor tem aí na criminológica, qual que é a opinião do senhor? A minha opinião é que ele participou de alguma maneira no evento. Já existem provas que levam a isso. Certo. Ok. Tá? Mas nós precisamos, a polícia precisa colocar ele na cena do crime. Porque na hora do julgamento, o juiz quer prova, ele não quer falação. Volto a repetir, o testemunho é prostituta das provas. Se o laudo de DNA colocar que ela esteve no carro e na casa, aí acabou, ele é culpado. Aí a polícia tem que chegar mais a fundo quem participou. Exatamente. Ou se alguém ajudou ele depois do crime, que isso também é uma outra teoria. Ocultação do cadáver. Você entendeu? Ou tentou ocultar provas. Mas a pergunta que eu faço, qual que é a prova que coloca ele na cena do crime e o juiz vai poder falar, não, foi você por causa disso. E o senhor acha que teve mais participações de outras pessoas? Eu acho que, no mínimo, alguém auxiliou ele depois do crime. O senhor acha que ele cometeu o crime sozinho? Há essa possibilidade. E depois pode ser que tenha tido outra... Ou ele cometeu sozinho ou cometeu com mais alguém. Mas essa outra pessoa, o nome não surgiu. Eu não acredito que a mulher dele participou diretamente no crime. Mas a mulher dele está enrolada. Se porventura o celular que caiu na mão dela, ela levou para Campinas, é uma hipótese. Se ela foi para Campinas e o celular tocou em Campinas, ela tem que se explicar. De uma coisa eu tenho certeza. Ele não esfaqueou ela dentro do carro dele. Isso é certeza. É isso também, olha. Isso daí é certeza. Isso também eu vou falar uma não coisa, esfaqueou, viu? doutor. Porque não tem como a pessoa falar, não, eu limpei o carro. Não consegue. Olha, é humanamente impossível. Porque, olha, teria que ser um trabalho de uma empresa. Mas, olha, teria que praticamente desmontar o carro inteiro. Desmontar o carro, porque o sangue, ele começa a entrar. Ele penetra. E você não tem como fazer uma limpeza. É duro. Por isso é que eu digo, imagina se o laudo é negativo dentro do carro. Tem sangue dentro da casa. A mãe dele foi ouvida e falou, não, esse sangue é do meu filho, que o meu filho fez umas mudanças e cortou o dedo que eu vi e deve ter caído sangue lá. A perícia vai provar. A perícia vai provar. Por isso, pessoal, que muitas vezes o juiz absolve e ele é criticado. Mas Snyder, o juiz quer prova. O juiz não quer gente falando. O juiz quer cena do crime. Eu quero prova, colocar você lá. Ó, o Fabiano Figueiredo falou aqui, ó, pergunta a possibilidade do corpo estar dentro da mala. Qual a possibilidade? Não há possibilidade nenhuma, porque o corpo, quando ela viajou, o corpo já havia sido localizado. A viagem dela é depois. Então não há possibilidade nenhuma do corpo estar na mala. É isso aí. Mais uma vez, caso Vitória aí com novidades que vai vir na mídia. Mano, a gente adiantando aqui o que vocês vão ver aí durante a semana inteira, rapaziada. Ó, é o seguinte...